Graça e paz, povo de Deus. Quem está feliz com Jesus, diz amém. Glória a Deus. Estou muito feliz também de estar aqui. O pastor me apresentou, me chamo Jonas, cuido do setor de jovens na minha igreja. E todo cuidador de jovens tem muita saúde, sim ou não? Ontem foi ungido aqui, né? O cuidador de jovens, o líder dos jovens. Nós cuidamos dos jovens, nós chamamos de semear jovens, aqui é a Aliança Jovem. Eu com a minha esposa, pode ficar de pé, por gentileza. Essa linda mulher que você está vendo aqui, é a minha. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Ela se chama Thaís e nós somos casados há 8 anos. Nós casamos em 2016. Não pode nem errar, senão dá problema depois. Glória a Deus, gente. Apesar de eu não estar com a minha aliança aqui, porque quando eu casei, eu, como diz um bom paraense, era igual o pau da placa. Tinha por volta de 75 quilos, mais ou menos. Só que a minha esposa, ela faz uma boa comida. Algumas culinárias paraenses. E aí a gente foi enchendo um pouquinho, parei de usar minha aliança. Mas, se Deus quiser, logo, logo eu vou estar com a minha aliança. Você diz amém para isso? Amém. Glória a Deus. Eu estive aqui sexta-feira, vim para a casa do pastor Lucas e tirei um tempo de mesa com o pastor Lucas, tirei um tempo de mesa também com o pastor Feitosa, não sei se os irmãos conhecem aqui. E entendo que o tempo de mesa ele é um tempo extraordinário na vida dos filhos de Deus. Nós precisamos dar valor ao tempo de mesa. E eu vim de Terra Alta, não sei se vocês conhecem, 550 quilômetros. Lógico, para estar aqui ministrando, mas também para me compartilhar de um tempo de mesa com pessoas que eu sei que pode somar com a minha vida, de pessoas que nós vamos tirar tempo de edificação. E tem sido um tempo muito maravilhoso, eu tenho sido muito abençoado nesse fim de semana. Já estou pensando que não dá para vir aqui numa sexta-feira e voltar numa segunda, mas a próxima vez a gente vem com mais tempo. Vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 3. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 3. Eu tenho 6 discípulos, eu acho que eu estou falando profético. 6 discípulos vão para essa escola aqui, que a moça vai, lá da nossa igreja. Então, se você puder contribuir com essa moça aí, contribua, ajude aí para as missões. Todos acharam? Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Eu uso a versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunho fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você nem é frio nem quente, quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de mais nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amam, portanto, sejam zelosos e arrependam-se. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei no trono com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, nós nos submetemos à Tua vontade nessa noite, Pai, nessa tarde. Nós louvamos o Senhor por tudo aquilo que nós vamos receber. E eu oro, meu Deus, para que o nosso coração possa ser um coração como uma terra fértil, uma terra preparada, meu Deus, para receber a Tua poderosa palavra, Senhor. No nome de Jesus, esteja conosco aqui nessa tarde, Senhor. Esteja ministrando ao nosso coração,
Meu Deus, nós repreendemos todo impedimento, Senhor, toda falta de atenção, Senhor, no nome de Jesus. Nós nos submetemos a esse ambiente profético, no nome de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que o apóstolo Paulo, ele enviou muitas cartas para a igreja. Cartas de Paulo a Éfeso, cartas do apóstolo Paulo aos Colossenses, cartas do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. E essa é uma carta que nós estamos lendo do próprio Jesus. Essa é uma reflexão de que Jesus ele faz da igreja que está localizado em Laodiceia. E para cada mensagem que Jesus manda para as igrejas, ele consegue identificar um problema daquela igreja. Por exemplo, quando Jesus fala a respeito da igreja que se encontra em Éfeso, a Bíblia diz: eu conheço as tuas obras e sei que você perdeu o seu primeiro amor. A problemática da igreja em Tiatira era porque aquela igreja ela estava submetida aos ensinos dos nicolaítas, e aquela igreja ela também tinha e tolerava uma mulher que se chamava profetisa por nome de Jezabel. A problemática da igreja de Pérgamo, por exemplo, é que a Bíblia fala que ela estava localizada onde se encontra o trono de Satanás. Cada uma das igrejas da Ásia tinha uma problemática. E Jesus, ele conhece a problemática de cada igreja. Também? Jesus, ele conhece o íntimo de cada igreja, de cada localidade, de cada cidade. E hoje nós vamos ver aqui a problemática da igreja em Laodiceia. E o texto diz aqui, no versículo 15, eu li todo o texto, agora eu vou por partes. Diz assim: conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente, assim porque você é morno. Fala comigo, porque você é morno. E não é nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Infelizmente, esse texto ele é um pouco mal compreendido muitas vezes, e eu já vi algumas pessoas ministrando a respeito desse texto. E a primeira coisa que a gente entende a respeito desse texto, quando a Bíblia fala que você não é nem frio, você não é nem quente, mas porque você é morno, a primeira coisa que a gente tende a interpretar desse texto é que a Bíblia está falando de uma mornidão espiritual. Só que a grande problemática aqui, que Jesus está falando, não é sobre essa mornidão espiritual. Quando a Bíblia diz assim: eu sei que você não é nem frio, e eu sei que você não é nem quente, mas porque você é morno. A problemática aqui não era porque a igreja era fria espiritualmente. A problemática aqui não é porque a igreja era morna espiritualmente. Antes de eu falar dessa problemática, eu quero falar que a vontade de Deus é que nós sejamos fervorosos. Romanos capítulo 12, versículo 11 diz: quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos no Espírito. A Bíblia fala que nós precisamos ser fervorosos no Espírito. Não há problema em ser fervoroso no Espírito. Agora, quando a Bíblia diz aqui que a igreja que se encontrava em Laodiceia, ela tinha um problema de ser morna, eu tenho que entender exatamente aquilo que Jesus estava querendo dizer e aquilo que Jesus estava diagnosticando com a problemática daquela igreja. Em primeiro lugar, pela própria leitura, eu entendo que Jesus ele não estava falando de uma mornidão espiritual. Primeiro porque quando a gente, por exemplo, coloca uma água no fogo, primeiro ela está fria, depois ela vai passando por um processo de aumento de temperatura, sim ou não? Então você coloca ela ali em temperatura meio ambiente. Aqui em Imperatriz a gente já coloca numa temperatura meio ambiente pouco elevada, né? Mas vamos considerar que você coloque ela ali fria.
Depois ela vai passar por um processo de temperatura, vai aumentando a temperatura e ela vai ficando ali meio que morna. E depois ela vai, nós conhecemos esse processo como, acho que é ebulição, alguma coisa assim, e ela vai ferver. Então, se a gente for colocar numa escala de temperatura, a gente vai perceber que o frio ele vem primeiro, o morno ele vem segundo, e o fervoroso e o fervor ele vem em terceiro. Então, numa escala de medida de temperatura, digamos assim, a gente vai perceber que o frio ele está numa condição pior do que o morno, porque o morno ele já se aqueceu um pouco mais. Só que quando nós olhamos para esse texto, Jesus ele está dizendo que o frio, ele não está numa condição pior do que o morno, ele está numa condição melhor, porque ele diz assim, quem dera você fosse frio, ou quem dera você fosse quente. Então, Jesus ele tira para uma prateleira o frio e o quente, e ele coloca na outra prateleira o morno. E ele diz, esses dois aqui me agradam, mas o que não me agrada é esse aqui que é morno. Bom, se fosse uma questão de fervor espiritual, a gente não ia colocar na mesma prateleira o frio e o quente, porque eles estão em temperatura totalmente adversa. Sim ou não? Então, por essa interpretação, eu entendo que Jesus, apesar dele querer que a sua igreja seja fervorosa, pelo texto que eu li de Romanos, nesse texto em específico, ele não está falando de fervor espiritual. Se ele não está falando de fervor espiritual, o que Jesus estaria falando? Se a problemática da igreja em Laodiceia não é essa mornidão espiritual, qual seria a problemática da igreja em Laodiceia? Pergunta para o seu irmão, qual é a problemática da igreja em Laodiceia? Colossenses capítulo 4, versículo 12, diz assim, Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus, que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Versículo 13. E posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito tem se empenhado por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Fala comigo, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Epáfras era um companheiro do apóstolo Paulo, e ele estava ali indo em uma missão, e essa missão era propagar o evangelho na igreja de Colossos. Se você não sabe, Colossos é a única cidade que o apóstolo Paulo ele não foi pessoalmente lá. Então ele manda Epáfras. Epáfras chega até Colossos, e a Bíblia diz que esse Epáfras, ele tem se empenhado tanto pelos colossenses, ele tem se empenhado tanto pelos de Laodiceia, e ele tem se empenhado tanto pelos de Hierápolis. Colossos era uma cidade, Laodiceia era uma outra cidade, e Hierápolis era uma outra cidade. Só que essas três cidades eram cidades circunvizinhas. Eu vi que hoje à tarde nós fomos para uma região chamada Bananal. Mais para frente tem uma outra cidade. Eu sei que bem mais lá para frente tem o Estreito. Eram cidades próximas, mais ou menos isso. Tanto Colossos, quanto Laodiceia, quanto Hierápolis eram cidades próximas. Qual era o grande problema da cidade de Laodiceia? Laodiceia tinha um problema de abastecimento hídrico. E Laodiceia ela não tinha fontes de água própria. Laodiceia precisava canalizar água, tanto de Colossos quanto de Hierápolis, que eram cidades circunvizinhas. As águas de Colossos eram bem conhecidas pelas águas frias, que aliviavam a sede das pessoas, eram águas famosas. Então, Colossos era uma cidade conhecida por ser uma cidade que propagava, digamos assim, uma cidade que tinha fontes de águas frias, e as pessoas podiam ir até lá se abastecer daquelas águas, porque aquelas águas tinham condições de matar a sede daquelas pessoas. Hierápolis
era conhecida pelas suas fontes de águas termais, fontes de águas quentes. E as pessoas de Hierápolis e algumas cidades circunvizinhas iam até Hierápolis pegar dessa água, porque essa água era conhecida como águas medicinais. Algumas pessoas que estavam doentes precisavam desse tipo de água para que pudessem ser curadas. Eu não sei como é que funciona aqui, mas lá na minha cidade, principalmente pelos meus avós, os bisavós, eles, quando pegavam um menino que estava com febre, pegavam uma água quente, colocava na testa do menino ali, ou colocava no pescoço. Isso existiu aqui também ou não? É novo para vocês? É? Talvez para os antigos não. Porque tinha a ideia, não sei se isso tem comprovação científica ou não, né? Totalmente fora da minha área, mas eles colocavam para poder regular a temperatura daqueles que estavam com febre e dentre outras doenças também. As águas de Hierápolis, essa cidade que Epáfras, ele ia até lá também para pregar o evangelho, era conhecida por essas águas termais. E eram águas que servia para as pessoas. Tanto as águas de Colossos, pelas suas temperaturas frias, servia às pessoas. As águas de Hierápolis, pelas suas temperaturas quentes, também servia às pessoas. De Colossos servia para matar a sede das pessoas. De Hierápolis servia para fins terapêuticos. O grande problema era a cidade de Laodiceia, porque Laodiceia não tinha fontes próprias, e para que Laodiceia tivesse água, eles pegavam e canalizavam água de Colossos, e canalizavam águas de algumas cidades longes, e quando essas águas chegavam até Laodiceia, essas águas chegavam com gosto ruim, onde as pessoas que tomavam sentiam a ânsia de vômito, dava náuseas. E é exatamente com essa ideia. Pode pisar aqui, gente? Não, né? Desculpa, tá? Desculpa, gente. Perdão. Já estou bagunçando um local que não é meu, né? Vamos voltar aqui. Eu não consigo ficar parado. Minha esposa fala, para na hora que tu ministrar, mas eu não consigo, gente. Então, Laodiceia não tinha águas próprias. Quando Jesus, ele manda essa mensagem para Laodiceia, ele está usando um termo natural que vai ficar fácil dos laodicenses, né, das pessoas que eram de Laodiceia, poder interpretar aquilo que Jesus estava querendo dizer. Dito isso, meus irmãos, a gente já consegue perceber que o problema da igreja em Laodiceia não tem nada a ver com fervor espiritual. O problema da igreja em Laodiceia, naturalmente falando, eram problemas de águas mornas. Se a gente fosse realmente poder reescrever aquilo que Jesus ele estava falando de uma forma que a gente conseguisse entender, depois de 2000 anos, depois de 2023 anos, né, em média, digamos assim, a gente diria que Jesus estava falando assim, Laodiceia, o teu problema é que as tuas águas são mornas. Quem dera, Laodiceia, que as tuas águas fossem frias, como as de Colossos. Quem dera, Laodiceia, que as tuas águas fossem quentes, como as de Hierápolis. As tuas águas, Laodiceia, se assim fossem, elas iriam suprir a necessidade do meu povo. Se as tuas águas assim fossem, elas seriam úteis para o meu povo. Mas as tuas águas, Laodiceia, elas são mornas. Elas não servem para absolutamente nada. Naturalmente falando, seria mais ou menos essa tônica de que Jesus estava falando. Espiritualmente, tendo uma perspectiva profética do texto, o que Jesus estava dizendo é que a igreja em Laodiceia, ela não era útil para as pessoas. O problema
da igreja em Laodiceia é que ela não servia a comunidade. Laodiceia, a igreja, quando eu falo de igreja em Laodiceia é uma coisa, quando eu falo de cidade de Laodiceia é outra coisa. Vocês conseguem compreender a diferença? A igreja que se reunia lá em Laodiceia, aquela igreja que Epáfras, hora ou outra, ia lá visitar. A igreja que se reunia em Laodiceia não era útil para a cidade, porque as águas dela não serviam à cidade. Então, o grande problema, a grande problemática da igreja em Laodiceia era a inutilidade. Laodiceia era uma igreja inútil para as pessoas de fora. Talvez ela era uma igreja super espiritual para os que eram de dentro. Talvez era uma igreja que ficava compartilhando para os que eram de dentro, mas não era uma igreja que tinha uma visão para os que eram de fora. A igreja em Laodiceia, ela não impactava a cidade com aquilo que ela tinha. Colossos impactava a cidade, digamos assim, com aquilo que ela tinha, porque eram fonte de águas frias, matavam a necessidade de sede das pessoas, ela servia as pessoas. E Hierápolis servia ajudando com fins terapêuticos, ajudando a curar a vida das pessoas. Do contrário disso, Laodiceia era uma igreja, uma cidade inútil. Era uma igreja que não impactava a cidade. E essa era a grande problemática da igreja em Laodiceia. Era uma igreja que não impactava a cidade. Era uma igreja que... Quantos já ouviram falar na física em força centrípeta? Quando você gira um fio com uma pedra amarrada, aquele fio ele tem uma tensão e aquela pedra ela gira diante de um círculo, e o que segura aquela pedra diante desse círculo é uma força chamada força centrípeta. Para que vocês não achem que eu sou da área da física, eu também não sou, mas quando eu estudava física eu lembrei disso. Quando eu olho para a igreja de Laodiceia, talvez era uma igreja que olhava somente para si, somente para o seu umbigo, somente para o seu estômago. Era uma igreja egoísta, digamos assim. E esse era o grande problema da igreja em Laodiceia. E é sobre essa problemática que eu quero discorrer um pouco aqui com vocês, apesar de eu ter pouco tempo. Filemon, capítulo 1, só tem um capítulo, no versículo 10, diz assim: faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Versículo 11: antes ele era inútil para você, atualmente, porém, ele é útil para você e para mim. Onésimo era uma pessoa que o próprio apóstolo Paulo disse, antes da sua conversão ele era inútil, agora, depois da sua conversão, ele é útil, Filemon, tanto para você quanto para mim. Então a gente percebe que a Bíblia, o apóstolo Paulo, Jesus, eu vou chegar lá, eles falam de utilidade no reino de Deus. E nós como cristãos, nós como igreja, precisamos ser pessoas relevantes para as pessoas de fora. Nós como igreja, precisamos ser uma igreja relevante para a cidade. As pessoas que estão lá fora precisam beber da nossa fonte. Os que estão doentes lá fora precisam beber da nossa fonte para que sejam curados. É isso que Isaías fala quando ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para dar liberdade aos cativos, para dar visão aos cegos, para dar liberdade aos oprimidos. E aquele que é útil, ele vai olhar não somente para aqueles que estão aqui dentro, mas para aqueles que estão lá fora. A igreja precisa impactar a cidade. Os de fora precisam beber da fonte que nós nos alimentamos aqui dentro. Porque se o que nós estamos bebendo só serve para a gente, isso talvez para Jesus possa servir como uma água morna. E com esse entendimento, nós precisamos, como nós estamos no culto de missões, foi o que o pastor me falou,
nós precisamos entender que nós, talvez, não sejamos aquelas pessoas que vão para Moçambique, que vão para o sertão, amém, para os que querem ir, amém, para os que vão, mas nós precisamos, como missão da igreja, ser relevante para aquelas pessoas que estão lá fora. Esse ano, Deus gerou no nosso coração de fazer uma escola chamada ETEV, Escola de Treinamento Evangelístico. Eu reuni a juventude e disse: todo mês nós vamos evangelizar as pessoas. Aí um sábado do mês a gente reúne a juventude, a gente vai para as ruas, a gente vai para algumas localidades. E nisso daí foi começando a surgir essa ideia da ETEV, de uma escola de treinamento evangelístico. Nós fizemos uma escola de 4 dias apenas. Reunimos a juventude, uma parte da igreja participou, a gente ensinou sobre missões, ensinou sobre evangelismo, ensinou sobre batalha espiritual, algumas coisas que eram fundamentais. Depois a gente liberou a galera para fazer o prático. E aí a gente tem algumas igrejas em alguns bairros, e a gente vai mobilizando a juventude para que a gente possa alcançar esses bairros também. Aí a minha esposa teve uma ideia, disse: não, além do espiritual, nós vamos oferecer também o natural, as pessoas precisam. Aí a gente fez uma ação social, uns cortavam cabelo, outros faziam a unha, fazia isso aqui, não sei como que é o nome, design de sobrancelha, mais ou menos isso, pintava, colocava alguma coisa ali, não sei, eu fazia algumas coisas por lá, eu só cheguei na hora de ministrar. E nós precisamos entender que as pessoas, elas precisam disso, gente. É simples. As pessoas que estão lá fora precisam beber dessa fonte. Quando eu cheguei um pouco tarde e peguei uma parte da ação social que nós estávamos fazendo, isso numa localidade, a gente liberou 3 grupos. Um para uma localidade chamada Santo Antônio, outro para uma localidade chamada Vista Alegre e outro para uma localidade chamada Bairro Alto. Parece que tudo é alto lá, né? Terra Alta, Bairro Alto. Nós estamos mais próximos do céu. E onde eu estava, eu ministrei uma palavra e uma jovem se converteu ao Senhor. Ela estava voltando para Jesus depois de muitos anos que ela passou por alguns problemas, e ela estava no altar do Senhor, cantando. Ela fazia parte do ministério de louvor nessa. É mais ou menos essa ou é outra? Foram 2 moças. E aí a minha esposa disse que agora ela vai para o encontro com Deus para moças, né? Ela vai para o encontro com Deus para moças. Gente, isso é o extraordinário. Às vezes a gente acha que o extraordinário de Deus é a gente chegar numa grande cruzada, a gente ministrar, muita gente cair. Gente, uma pessoa, nós conseguimos pelo menos no nosso grupo, os outros grupos saíram para evangelizar, a gente batia nas casas, as pessoas pediam para a gente entrar, a gente orava pelos enfermos. Aí um discípulo meu chegou assim e disse: mano, Jonas, eu chamo de mano, né? Já falei tudo. Ele falou: cara, eu orei por uma pessoa, e depois de um tempo ele me ligou dizendo que foi curado. Um rapaz de 17 anos, vivendo o extraordinário. Eu disse: amém, cara. Glória a Deus por isso. Os de fora precisam beber dessa fonte. Os que estão lá fora precisam disso. Porque senão nós vamos estar olhando somente para o nosso umbigo. Lucas, que não é o pastor Lucas, mas é o Lucas, o médico, capítulo 13, no versículo 6, diz assim: e Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse o homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira, e não encontro nada, portanto corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Na avaliação de Deus, quem está num lugar sem dar frutos, ocupa um espaço inutilmente. E nós precisamos ser pessoas úteis no reino de Deus. Porque se nós somos pessoas inúteis, nós seremos como a igreja em Laodiceia.
como águas mornas. Aí sim, nós estamos vivendo uma mornidão. Aí sim, Jesus está a ponto de nos vomitar de sua boca. Se nós não somos uma igreja que está impactando lá fora, se nós não somos uma igreja que está ocupando o lugar inutilmente, o próprio Jesus disse: eu vou cortar. Eu vou cortar, porque quem está em um lugar sem dar frutos, está ocupando um espaço inutilmente, e quem é inútil não serve para Jesus, quem é inútil não serve para Deus. E como ser uma pessoa útil? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se nós queremos ser uma pessoa útil, a primeira coisa que nós precisamos nos submeter é a palavra. Porque a Bíblia diz que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, para a repreensão. E a palavra de Deus ela serve para habilitar toda pessoa para toda boa obra. A W. Tozer diz assim: nunca vi um cristão que não seja um estudante da Bíblia. Nós precisamos ser pessoas que amam as Escrituras. Esse ano, lá na IFOL, eu tive um propósito de ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Eu queria fazer isso há um bom tempo. E aí, como eu já estaria lá por 30 dias, toda manhã de madrugada eu acordava. E eu lia uma quantidade de textos que, quando finalizou o mês, eu terminei de ler, de Gênesis a Apocalipse. Talvez você esteja pensando assim: é difícil, eu nunca vou conseguir. Mas você precisa fazer propósitos. Leia a Bíblia no ano, o ano está acabando. Quem leu a Bíblia toda? Não precisa levantar a mão não. Mas quem leu a Bíblia toda esse ano? Em um mês, realmente, foi uma loucura que eu fiz. Nem estou pensando em fazer de novo. Mas você pode ler a Bíblia no ano todo. Quantos anos nós estamos na igreja? Eu conversei com uma pessoa que está há pelo menos uns 10, 15 anos na igreja. Na medida que eu estava conversando com ela, ela não acreditou que uma pessoa pudesse ler a Bíblia toda. Gente, como assim? Nós precisamos ser pessoas que estamos nos debruçando na palavra. Medita nela de dia e de noite. Achadas as tuas palavras, disse Jeremias, eu logo as comi, porque elas para mim são motivo de gozo e alegria. Esdras 7:10 diz que Esdras se dedicava em estudar, em praticar e ensinar as palavras de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia diz que é como se fosse um mel. A palavra de Deus é aquilo que vai purificar o caminho do jovem. Salmos 119, versículo 9 diz: como purificará o jovem o seu caminho? Pela palavra. Então, se nós queremos ser uma pessoa útil, nós precisamos começar pela palavra de Deus. Porque a igreja em Laodiceia, ela não era uma igreja útil. E esse era o grande problema, era a grande problemática da igreja. E ela era uma igreja que se enganava consigo mesma. Era uma igreja autossuficiente. A igreja dizia a si mesmo, no versículo 17: você diz, sou rico, estou bem de vida, e não preciso de nada. Olha o que a igreja falava a respeito de si mesmo. Aí Jesus diz assim: mas você não sabe
Você não sabe. Por que você não sabe? Porque você está vivendo no engano. Jesus diz assim: você não sabe, mas você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Laodiceia, no ano 60 mais ou menos, ela precisou ser reedificada. Algumas cidades lá no sul do Brasil, que teve algumas enchentes agora, no Rio Grande do Sul, algumas cidades precisavam ser reedificadas. Laodiceia, ela passou por um problema de terremoto e ela precisou ser reedificada. Só que Laodiceia era uma cidade muito rica. Laodiceia era uma cidade tão rica que para ela ser reedificada, ela não precisou usar recursos do Império Romano. Ela conseguiu ser reedificada somente com recursos próprios, porque ela era uma igreja rica. Ela era uma igreja que tinha fábricas de tecidos e era uma igreja que tinha fábricas de uma espécie de colírio que servia para os olhos. E pelo fato da cidade de Laodiceia ser uma cidade riquíssima, me parece que a igreja em Laodiceia também tinha essa mesma ideia de não ser dependente de nada. E a igreja dizia a si mesmo: eu não preciso de nada. E ela disse: eu sou rico, eu estou bem de vida. Só que Jesus diz: você está nu, Laodiceia, você precisa se vestir. Você está cega, Laodiceia, você não consegue enxergar o teu próprio problema. Gente, se há alguém que é inteligente em nos repreender, se há alguém que é assertivo no ponto certo de nos repreender, esse alguém se chama Jesus. Que ele vai no ponto certo, onde nós estamos precisando. Porque a forma com que Jesus repreende a igreja de Laodiceia é maravilhoso de ver como Jesus, ele conhece as igrejas. Por isso que ele diz: eu conheço você, Laodiceia. Porque ele diz para ela: você é pobre, o contrário do que ela pensa. Você está nu, o contrário do que eles fabricavam, que era tecidos. Você está cega, do contrário do que eles fabricavam, que era colírio para os olhos. Você pensa que você é isso, mas você não é, Laodiceia. Na cidade conhecida por tratamento de olhos, a igreja se tornou cega. Na cidade que produzia roupas de tecidos, de lã, a igreja andava nua. Era uma igreja contraditória, gente. A igreja de Laodiceia era uma igreja contraditória. E ela estava enganada ao seu próprio respeito. Só que Jesus, ele é misericordioso. E ele encontra Laodiceia como alguém que ainda tem jeito. Porque se ele visse que Laodiceia não tivesse mais jeito, ele não iria mais se importar com Laodiceia. Mas no versículo 18, Jesus diz assim: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre de mim vestes brancas para você se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. O ouro, ele fala da verdadeira riqueza que está em Cristo Jesus. As vestes brancas, a Bíblia fala que isso tem a ver com as nossas obras. O colírio para ungir os olhos fala da igreja que está com problema de cegueira, mas agora o jogo vai virar. Ela vai ter uma visão profética das coisas. Então Jesus, ele estava aconselhando aquela igreja: eu quero reverter o caminho que vocês estão caminhando. Vocês vão conhecer a verdadeira riqueza.
Vocês vão conhecer a verdadeira obra e vocês vão ser, Laodiceia, uma igreja profética. Vocês estão cegos, mas vocês vão ser uma igreja profética. No versículo 19 ele diz: eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Portanto, sejam zelosos e arrependem-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. Ao vencedor. Quando ele diz aqui no versículo 21, ao vencedor, sabe o que ele está propondo para aquela igreja? Ele primeiro repreende aquela igreja. E ele repreende de uma forma severa. Sim ou não? Com todo esse enredo que eu fiz, a gente percebe que Jesus ele foi duro com Laodiceia. Mas no final, ele começa dando um conselho para ela, porque Jesus é misericordioso. Ele não repreende ela e larga ela do jeito que ela está, com a realidade espiritual que ela está, mas ele dá um conselho para que a realidade espiritual dessa igreja mude. E além desse conselho, ele propõe para aquela igreja uma recompensa. Ele diz ao vencedor, aquele que se submeter a essa disciplina, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no trono. Quando Jesus ele está repreendendo a igreja de Laodiceia, ele está dizendo: Laodiceia, eu não estou repreendendo você para que você seja triste. Eu não estou repreendendo você para que você fique triste, Laodiceia. Eu conheço o potencial que tu pode se tornar, Laodiceia. As tuas águas podem mudar. O teor, o sabor das tuas águas pode mudar. Você pode ser uma igreja útil para mim. Você pode ser uma igreja útil para o meu reino. Por isso eu te dou conselhos, Laodiceia. Você está cega, você precisa enxergar. Você está nua, Laodiceia, você precisa se vestir. Você é pobre, Laodiceia, você precisa conhecer a verdadeira riqueza. E deixa eu te falar, Laodiceia, eu tenho uma recompensa para você. Apocalipse 22:12 diz que ele vem sem demora e com ele está a recompensa para dar àqueles que caminham segundo as suas obras. Eis que venho sem demora e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Meus irmãos, quando Jesus ele traz uma disciplina para a igreja, quando Jesus ele traz uma direção para a igreja, não é porque simplesmente ele quer expor a problemática dessa igreja, é porque ele sabe que essa igreja, ela pode ser uma igreja melhor. Quando ele expõe a problemática da igreja em Laodiceia, é porque ele não quer continuar vendo Laodiceia cega, ele não quer continuar vendo Laodiceia pobre, ele não quer continuar vendo Laodiceia nua, ele quer mudar essa realidade. Só vai existir um grupo de pessoas que vai viver essa recompensa. E esse grupo de pessoas é aqueles que estão no versículo 22, que é o final do texto. Versículo 22 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. Agora aqui, não é ouvidos naturais. Porque quando ele diz aqui que é o Espírito que diz às igrejas, ele está falando de uma realidade espiritual, ele está falando de uma voz que é no espiritual, que é o ambiente espiritual. Então eu não vou conseguir ouvir com os ouvidos naturais, mas eu vou conseguir ouvir com os ouvidos espirituais. Portanto, eu sei que todos nós aqui ouvimos essa palavra com nossos ouvidos naturais, salvo aquele que tiver algum problema físico de audição. Todos aqui ouviram aquilo que foi dito nessa noite.
com seus ouvidos naturais. Mas deixa eu te falar, além dessa palavra, no sentido natural, Deus ele quer alcançar o íntimo do seu ser. Para que você entenda que algumas coisas precisam ser revertidas, algumas realidades precisam virar. E assim como Jesus, ele estava querendo extrair o melhor da igreja de Laodiceia, nessa tarde, nesse início de noite, ele está querendo extrair o melhor de nós como igreja. Eu não estou aqui, meus irmãos, para apontar dedo para ninguém. Eu não conheço a realidade de ninguém aqui. Mas Jesus, aquele que conhece a realidade e viu e enxergou a problemática de cada igreja na Ásia, ele enxergou a problemática de Laodiceia, ele foi assertivo na problemática de Laodiceia. Jesus, esse mesmo Jesus, ele conhece a vida de cada um aqui, e ele conhece a realidade espiritual de cada um, ele conhece a vida íntima de cada um, e é como ele dissesse assim: eu conheço as suas obras, eu sei quem você é. Esse verbo conheço, você vai perceber que ele vai ser repetido em cada igreja, porque Jesus, ele conhece a sua igreja, e ele conhece a nossa realidade. Talvez nós estejamos como Laodiceia, que vivia em uma independência do próprio Jesus. A realidade de Laodiceia era tão deplorável, posso dizer assim, que ela foi capaz, ela teve a capacidade de colocar o dono da igreja para fora da igreja. Jesus, quando ele está caminhando para Cesareia e Pedro olha e diz assim: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, ele diz assim: a minha igreja, bem-aventurado és tu, Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A igreja, ela é de Jesus. Olha o que Laodiceia fez. Por causa da sua independência, por achar que ela não precisava de mais nada, ela colocou o dono da igreja para fora e achava que ela ainda continuava com vestes que representam a obra, ela achava que ela ainda continuava tendo uma visão das coisas, mas na verdade ela estava cega. A realidade de Laodiceia precisava mudar. Talvez a realidade de algumas pessoas aqui precisam mudar. Eu queria chamar o Ministério de Louvor aqui para cantar aquela canção. Quando eu cheguei aqui, eu vi essa canção do David Kinlan, que ele diz: quero ser como criança. Porque às vezes nós nos tornamos assim. Tem uma parte que ele diz: e dá vontade de crescer. Eu torno-me independente. E muitas vezes nós estamos assim, nos tornando independente, vivendo uma vida independente de Jesus. O que Jesus quer fazer nessa noite, na nossa vida, é mudar essa realidade. É mudar essa realidade. Nós precisamos caminhar na dependência daquele que é o dono da igreja.